Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, seja com a sua casa e com a sua família, em nome de Jesus. Amém? Você que nos assiste, receba o nosso abraço, que a bênção do Senhor te alcance, em nome de Jesus. Amém, queridos? Convido você, por gentileza, a abrir a palavra de Deus na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Eu iniciei nessa manhã uma série de mensagens que vai ser baseada na carta de Tiago. Então nós iremos estudar a carta de Tiago todinha, né? De acordo com a escala, a gente vai estar aí. Então convido você a estar acompanhando. Se você puder, durante essa semana, quem não veio na parte da manhã, você assista a mensagem dessa manhã, porque foi a parte da introdutória, foi do verso 1 ao verso 4, e hoje a gente vai ver do verso 5 em diante. Amém? Eu gosto muito dessa carta, porque Tiago, ele é um pastor. Tiago era um pastor de igreja, e aquele que sonda, aquele que vê o que está acontecendo com a igreja, então ele começa a tratar com os problemas da igreja. E o foco de Tiago, em toda a carta, é levar a igreja à maturidade, a nós crescermos na fé, a deixarmos de sermos meninos e sermos maduros, sermos perfeitos como Deus é perfeito. Então eu tenho certeza, queridos, que Deus tem muitas coisas a fazer em nós e através de nós. Então eu convido você a estar acompanhando e conosco nessa jornada. Tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Quem achou, diz amém. Nós vamos ler a partir do verso de número 5, e vai ser a NAA, a versão, Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas nem pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Até aqui, vamos orar. Baixe sua cabeça, feche teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, que noite maravilhosa, que noite sublime, que bênção estar na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por nos receber, nos alcançar. E pedimos a Deus, fala conosco, vem com Teu Espírito Santo, assim como nós oramos, assim como nós cantamos, nós pedimos, venha com Teu Espírito Santo. Tua palavra diz que sem mim, sem o Senhor, nós nada podemos fazer. E nem temos condições, ó Pai, de compreender a Tua palavra se o Senhor não nos revelar. Por isso, humildemente, nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Eu não sei se vocês perceberam, nesse pequeno texto que nós lemos aqui, essa parte aqui das Escrituras, esses 6 versículos, que Tiago, parece que ele muda de um assunto para outro com muita facilidade. Tiago começa falando de provação, depois ele fala de sabedoria, aí ele pula, fala quem é rico, fala do pobre, depois fala da provação, fala de tentação. Eu tenho uma leve desconfiança que Tiago ele tem TDAH. É impressionante, porque parece que do assunto ele já vai para o outro, mas quando a gente estuda e a gente vê com mais atenção, a gente, na verdade, nós vamos ver que todos esses temas estão interligados, eles estão conectados e têm, sim, a sua importância. E nós vimos hoje pela manhã, como eu falei, nós iniciamos o estudo da carta, a exposição da carta de Tiago,
E nós vimos do verso 1 ao verso 4 que Deus, Ele prova a nossa fé para gerar em nós maturidade. Nós vimos que somente através da provação nós obtemos uma qualidade chamada perseverança. A perseverança é a mais bela evidência, ou a evidência mais bela de amor e de fidelidade, tanto por alguém, quanto também para Deus. É nos momentos de dificuldade, de adversidade, que quando alguém permanece do lado, quando uma pessoa ela não abre mão de estar do lado daquela pessoa, mesmo diante de lutas e dificuldades, é que você vê uma verdadeira demonstração de amor. É através da perseverança. Eu disse essa manhã que é muito fácil nós falarmos eu te amo, ou fazer declarações no Instagram. É muito fácil, às vezes, você dar presente. Isso é fácil. Mas permanecer ao lado quando alguém não está bem, isso sim é uma evidência de perseverança e uma prova de amor e de fidelidade. E com Deus não é diferente. Eu citei aqui, queridos, eu citei um exemplo do bolo, que para nós fazermos um bolo, para que aquele bolo dê certo, nós pegamos uma quantidade de ingredientes, na quantidade certa, nós misturamos aqueles ingredientes, e nós colocamos esse bolo para assar. Mas esse não é não é tudo para que o bolo dê certo. Para que o bolo, de fato, venha a dar certo, é necessário que o prazo que ele fique dentro do forno gere uma ação completa, gere de fato ali a transformação para que ele tenha firmeza, para que ele tenha maciez, para que fique um bolo gostoso. Se você abrir o forno, se você tirar o bolo antes do prazo correto, você corre o risco de tirar ele e ver que aquele bolo está cru. E depois que você tirou, depois que você cortou o pedaço, não adianta mais você colocar aquela forma de volta no forno e falar, vou deixar mais 10 minutos para assar, porque já era, você estragou o bolo. Por quê? Você interrompeu um processo químico de transformação daquele bolo. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque através da provação, Deus prova o nosso coração, Deus prova a nossa vida. E a provação que Deus faz não é uma punição, não é um castigo de Deus, não é um acidente que Deus permitiu na nossa vida, pelo contrário. É o próprio Deus trabalhando nas nossas vidas através daquela provação, para que resulte em algo bom, em algo agradável, em algo melhor. Por isso que quando nós interrompemos o processo durante esse período, assim igual do bolo, se você interrompe o processo, você estraga aquele bolo. Quando você está sendo provado por Deus e você não se submete a Deus, você não persevera diante de Deus, você simplesmente chuta o balde, você desiste daquilo, você está interrompendo um processo, um trabalho de Deus. E quando você faz isso com um bolo, para que você tenha um bolo gostoso, o que você vai ter que fazer? Começar tudo de novo. Então, quando você interrompe um processo que Deus está trabalhando na sua vida, ao invés de você, não, agora eu vou continuar a partir daqui. Não, você vai ter que voltar tudo. E vai ter que Deus trabalhar tudo de novo. Então é um retrabalho, é uma perca de tempo, são prejuízos desnecessários. Está fazendo sentido para os irmãos? Nossa, eu vou explicar tudo de novo. Faz sentido para os irmãos? Amém? Amém, glória a Deus. Vocês não querem que eu repita, né? É por isso que o versículo 4, queridos, ele vai dizer assim: ora, a perseverança deve ter ação completa. É nesse sentido. A perseverança tem que ter ação completa. Porque se eu romper no meio, eu estou quebrando esse trabalho que Deus está fazendo em nós. Para que vocês sejam perfeitos. Essa palavra perfeitos, no original, é o nome do ministério dos homens, teleios. Para que vocês, Deus, Ele permite que a gente passe por provações, para que através dessas provações, Ele venha nos aperfeiçoar. Teleios quer que a gente seja perfeitos, que a gente seja adultos, maduros na fé.
Por isso que ele fala que sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ou seja, nessa provação que a gente está passando, Deus está trabalhando para que seja um resultado perfeito, sem que lhe falte nada. Mas há momentos na nossa provação que a gente não sabe o que fazer. Quantos de nós, nas nossas angústias, nas nossas aflições, a gente fala: Senhor, eu não sei o que fazer. É por isso que no verso 5 ele vai dizer: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Ora, por que eu preciso de sabedoria? A resposta, de acordo com esse contexto, ela acaba sendo óbvia. Eu preciso de sabedoria para que eu possa lidar de forma sábia nesse processo difícil que nós estamos passando, nessa luta, nessa dificuldade, nessa tribulação que você está enfrentando, para que a gente não venha romper esse processo. Então nós pedimos sabedoria para que Deus nos ajude a concluir, perseverar do lado dele e saiamos dessa provação melhores, maiores, mais parecidos com o Senhor Jesus. Amém? Pastor, o que é sabedoria? Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. No nosso caso, a sabedoria é quando eu consigo praticar aquilo que eu conheço nas Escrituras. O nosso conhecimento vem da palavra de Deus. Ou seja, quando eu consigo entender a palavra de Deus e eu pratico a palavra de Deus, eu estou sendo sábio. Vou citar um exemplo. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam, isso aí foi após a ressurreição de Cristo, e eles não sabiam que Cristo tinha ressuscitado, eles estavam voltando para a aldeia de Emaús, entristecidos, decepcionados e frustrados com Jesus, porque eles imaginavam que Jesus seria o Messias, que ele libertaria o povo, e eles estavam tristes, indo no caminho deles. Se nós olharmos, eles eram discípulos de Jesus. Eles eram judeus, eles tinham o conhecimento das Escrituras, eles sabiam a Torá de cor, mas mesmo assim, por mais que eles sabiam muito bem, lhes faltava o quê? Entendimento, uma revelação especial que vem de Deus. Quando Jesus se aproxima desses discípulos, Jesus ele revela a eles essa verdade, e eles entenderam, queimou o coração, eles reconheceram a Jesus. E quando que nós vemos que eles agiram de forma sábia? Logo em seguida, a Bíblia diz que depois que eles reconheceram a Cristo, eles voltaram para Jerusalém e eles anunciaram as boas novas. Olha, nós encontramos Cristo, Ele não está morto, Ele ressuscitou, Ele vive. Ou seja, eles estão aplicando a palavra de Deus, o ide e pregai o Evangelho. Você quer ver um outro exemplo um pouquinho mais claro? Quando uma pessoa está te perseguindo, quando uma pessoa está caluniando, falando mal de você, está de alguma forma tentando prejudicar, seja um colega de trabalho, alguém da família, a sua sogra, isso acontece às vezes, né? O que você tem que fazer? Qual deve ser a nossa reação, segundo a Bíblia, quando alguém nos persegue, quando alguém procura nos prejudicar? A Bíblia diz, Mateus 5,44, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Quantos de nós conhecemos essa passagem? Entendemos essa passagem? Mas o conhecimento por si só não é sabedoria. Quando que eu sou sábio? Quando eu pratico essa palavra. É quando eu, de fato, alguém está me perseguindo, alguém está tentando me prejudicar, mas ao invés de eu me vingar, eu uso de sabedoria, eu pratico a palavra de Deus, eu oro por aquela pessoa, eu amo por aquela pessoa, e aí eu estou tendo uma atitude sábia.
Quando Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o que é temor ao Senhor? Temor ao Senhor é você levar Deus a sério. É você colocar em prática aquilo que Deus falou para você. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque quando eu temo a Deus, eu levo Deus a sério, e eu procuro respeitar a Deus, eu procuro levar em relevância a palavra de Deus, a sua vontade, os seus princípios, os seus valores, e eu pratico. Amém, queridos? Agora, para pensar, qual que é a hora que eu mais preciso de sabedoria? É quando nós somos provados. Claro que, pastor, eu preciso de sabedoria em todo o tempo, é óbvio. Mas quando nós somos provados, quando nós passamos por situações difíceis, por pressões externas, pressões internas, é nesses momentos que as nossas emoções, elas estão à flor da pele. O nosso emocional, ele está aguçado. E o nosso nível de racionalidade está lá embaixo. É nesses momentos que você age por impulso, nesses momentos que você age movido pelas suas emoções, por aquilo que você está sentindo, é os momentos que você mais erra. É quando a pessoa ela vai falar assim: nossa, eu tomei uma decisão impensada, eu não pensei antes de agir. É no momento de aperto financeiro, por exemplo, que uma pessoa ela acaba vendendo um bem num preço lá embaixo e depois se arrepende. É no momento financeiro, aperto, que a pessoa corre para fazer um empréstimo, não leva em consideração os juros, não leva em consideração as consequências. É às vezes no momento de dificuldade no trabalho que logo a pessoa já pensa: eu quero sair desse trabalho, eu quero pedir demissão. Quando começam os conflitos no casamento, a pessoa já começa a pensar no divórcio. É nos momentos mais sombrios da nossa vida, é quando nós não conseguimos enxergar com os nossos próprios olhos uma saída, nós não conseguimos ver o agir de Deus, nós não conseguimos, por causa dos problemas, das tensões, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Momentos em que as coisas não fazem sentido, são os momentos que mais precisamos de sabedoria para nós praticarmos a palavra de Deus. E como que eu obtenho sabedoria de acordo com a palavra? O versículo 5 que nós lemos diz: se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Ou seja, como que eu obtenho sabedoria? Peça a Deus. A sabedoria não é algo que vem de nós, não é uma habilidade, não é um talento, não é uma conquista pessoal que você consegue numa faculdade, num mestrado, um doutorado, não vem dos livros. A sabedoria de Deus não é a sabedoria do mundo, é a sabedoria de Deus, ela vem do alto, ela vem do Senhor. É Ele quem nos concede para aqueles que pedem. É lógico que, se a sabedoria é a prática do conhecimento, o que eu preciso fazer? Buscar conhecimento. Amém? Então eu preciso meditar na palavra de Deus, eu preciso estar exposto à palavra, eu preciso buscar a presença de Deus, seja nos cultos, seja na IduLife. Nós começamos a IduLife agora, queridos, várias salas para edificar a sua vida. É quando eu vou buscando conhecimento. Eu tenho conhecimento, mas para que eu possa ter sabedoria, eu peço para Deus e Ele me abençoa, e assim eu consigo colocar em prática. Mas eu destaco que, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, porque a palavra diz que a todos dá com generosidade e sem reprovações. Normalmente, as promessas de Deus, elas são condicionais. Por exemplo, aquela promessa diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter, ele vai falar: então eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra.
Essa é uma promessa para que Deus venha sarar a nossa terra. Qual que é a condição? O povo tem que clamar, o povo tem que se humilhar, tem que orar. Há uma condição. Para que Deus cumpra essa promessa, existe uma condição. Mas para a sabedoria, Tiago ele diz que se você pedir, Deus dará com generosidade e sem restrição. A única condição que Deus exige é básica, ela é óbvia, mas normalmente ela é negligenciada. Qual que é? Do verso 6 ao verso 8, Tiago explica. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, eu tenho sabedoria quando eu peço com fé. Esta premissa não é só para pedir sabedoria, é para qualquer outra coisa, para qualquer oração. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que recompensa os que o buscam. Tiago, ele compara a quem vive desta forma. No verso 6, ele vai dizer que aquele que duvida é uma pessoa que tem a mente dividida. É semelhante à onda do mar. Por que a onda do mar? Porque a onda do mar, ela avança e ela recua. Ela sobe e ela desce. Ela vai e ela volta. Ela é inconstante. Ela não sabe o que quer. A vida dela não é dirigida por convicções firmes, mas pelas circunstâncias da vida. No verso 8, Tiago usa uma palavra grega para descrever a pessoa indecisa ou ânimo dobre, a uma pessoa que tem duas almas. É quando a alma está dividida. É aquela pessoa que tenta andar em dois caminhos, ela tenta agradar a dois senhores. É o famoso crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. É aquele que não é nem frio e nem quente, ele é morno. E o Senhor em Apocalipse 3 diz que ele vomitará essa pessoa da sua boca. E Tiago, ele adverte dizendo o seguinte, que uma pessoa dessas, olha só, se você é inconstante, se você uma hora está aqui, outra hora está ali, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor coisa alguma, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Nem pense que alcançará do Senhor coisa alguma. Não é só sabedoria, é qualquer coisa da sua vida que você está pedindo, que você está clamando. Você pode jejuar, você pode fazer o escarcéu, mas se você é uma pessoa inconstante, é uma pessoa que ainda não tem a convicção de que Deus é o seu Senhor, uma vida dedicada, uma vida consagrada ao Senhor, é uma pessoa que ora quer ter Deus, outra hora quer ter a vontade, quer ceder a vontade do seu coração. É uma pessoa inconstante. Uma hora ela está com Deus, outra hora ela não está. Uma hora ela levanta a mão e ela se entrega, outra hora ela está se deixando levar pelas vontades da carne. É uma pessoa inconstante. Essa palavra é dura, é pesada, mas é isso que está falando. A pessoa, ela tem a mente dividida. Se você não deseja ser inconstante, se você não deseja duvidar do poder e do cuidado de Deus, nós precisamos ter fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Normalmente, pessoas inconstantes são pessoas que às vezes só vêm na igreja do domingo. E quando vêm, são pessoas que não têm constância, não têm busca, não têm uma vida diária com Deus. Queridos, quanto mais nós nos alimentamos com Deus, de Deus, da palavra de Deus, mais fortalecidos nós ficamos. Quanto mais cheios da presença de Deus, mais força nós temos de dizer não ao pecado.
Nós não conseguimos resistir ao pecado pela nossa força. Se isso fosse possível, Jesus não precisaria ter vindo e ter morrido na cruz do Calvário. É em Jesus, é quando eu estou conectado na videira que eu tenho força para dizer não ao pecado, é assim que eu consigo dar frutos para a glória de Deus. Amém, queridos? Nos versos seguintes, Tiago ele vai falar que precisamos de sabedoria em qualquer condição, seja ela na riqueza ou seja na pobreza. O verso 9 e 10 diz o seguinte: o irmão de condição humilde glorie-se na exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Quando Tiago ele fala na pobreza, o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, ele está dizendo que aquele que vive numa condição humilde, uma pessoa que é simples, que é pobre, ela precisa de sabedoria para não viver amargurado na sua escassez, para que ela não fique reclamando da sua condição de vida, mas ela precisa ter em vista que em breve o Senhor voltará, e aquele que crê no Senhor será salvo e viverá eternamente. A pessoa ela precisa, por mais simples que ela seja, ela precisa viver aqui hoje, mesmo diante da escassez, mas com um olho na eternidade. Eu sei que eu estou sofrendo agora, mas vai ter um momento que eu serei exaltado, vai ter um momento que eu encontrarei com o Senhor, e lá naquele momento não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais escassez, não vai ter mais fome, não vai ter mais morte, nós viveremos em paz por toda a eternidade. Amém, queridos? Grant Osborne, ele diz que o pobre deve se gloriar não na sua condição social, mas na sua posição espiritual em Cristo. Louvado seja Deus. E quando ele fala na riqueza, o rico glorie-se na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Ou seja, irmãos, aqueles que hoje gozam de uma vida financeira farta e abundante, precisa ter sabedoria para não se ensoberbecer e pensar que é melhor do que os outros, mas se humilhar diante de Deus, reconhecendo que você é limitado, reconhecendo que a sua vida é passageira, reconhecendo que tudo que você tem foi porque Deus te abençoou, foi porque Deus deu condições, foi porque Deus abriu portas. Todo o ouro e toda a prata pertence ao Senhor, diz a palavra de Deus. Então nós precisamos ter dependência de Deus. Lembrando, irmãos, fazendo um parêntese aqui, que riqueza não é pecado. Foi o próprio Senhor que concedeu riqueza, por exemplo, a Abraão, a Salomão, a Jacó, a Davi. O perigo, queridos, não está no dinheiro, em ter dinheiro, mas no amor ao dinheiro. O perigo está na forma como aquela riqueza foi adquirida. O perigo está na forma como você lida, como você administra esse dinheiro. É o lugar que esse dinheiro ocupa o seu coração. E Tiago nos lembra dizendo: porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Irmãos, presta atenção aqui. O tempo passa e passa rápido. Por isso nós não podemos nos apegar com as coisas deste mundo. Nós precisamos lembrar que nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Amém, queridos? E diante de Deus, nem a pobreza nos diminui, nem é a riqueza que nos sustenta, mas é a nossa posição em Cristo que define quem nós somos. Amém, queridos? A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Independente da condição que você esteja vivendo, ou da provação que você esteja passando, viver com sabedoria, mesmo na dor, é você vislumbrar a recompensa. É quando você está sofrendo hoje, mas mesmo diante dessa dor,
Os seus olhos estão lá na frente, no resultado que isso irá trazer. Por isso que no verso 12, Tiago vai dizer: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Por quê? Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando algum irmão, ele comenta comigo que ele perdeu o ânimo de ir para a academia, né? Quantos aqui já começou a academia e parou? Levanta a mão. Fala a verdade, né? Quando alguém fala assim: ah, pastor, eu comecei e aí eu desanimei, eu compartilho com esse irmão algo que eu aprendi numa palestra que eu assisti do César Cielo. Lembra do César Cielo? Ele é um medalhista olímpico de natação. E ele compartilhou nessa palestra, ele disse que ele tinha muita dificuldade, porque ele tinha que acordar às 5 horas da manhã, e ele tinha que entrar naquela água gelada e nadar por horas. Então, ele falou assim, que quando ele fazia a pergunta: será que eu vou hoje? Sempre que ele se perguntava, quando despertava o relógio dele às 4 da manhã, e ele fazia aquela pergunta: será que eu vou hoje? Ele falava assim que fatalmente ele arrumaria uma desculpa para não ir. E aí então ele mudou a estratégia, ele não perguntava mais: será que eu vou hoje? Ele fazia uma outra pergunta. A pergunta é: o que eu ganharei se eu for hoje? Então, quando ele acordava cedinho, mesmo com sono, mesmo sabendo da provação de entrar naquela água, ele perguntava a si mesmo: o que eu ganharei se eu for hoje? E ele falou assim: se eu for hoje, eu vou melhorar a minha performance. Se eu for hoje, eu posso bater o meu recorde. Se eu for hoje, eu aumentarei a minha autoconfiança. Da mesma forma, irmãos, quando você enfrentar provações, dificuldades, lutas, se você talvez estiver hoje enfrentando tribulações na sua vida, eu te aconselho a se perguntar: o que eu ganharei se perseverar no Senhor diante dessa provação? E as respostas dessa sua pergunta poderão ser: eu serei bem-aventurado, pois Deus me prova para o bem e não para o mal. A resposta pode ser: eu demonstrarei o meu amor e a minha fidelidade, permanecendo ao lado de Deus, mesmo diante do sofrimento. A resposta poderá ser: eu serei recompensado pelo Senhor, não porque eu mereço, mas porque a palavra de Deus é quem garante isso. Se você perguntar: o que eu ganharei se perseverar no Senhor diante dessa provação? A sua resposta também pode ser: eu sairei dessa provação muito mais forte. Eu não me arrependerei por fazer o certo e nem sofrerei com o sentimento de culpa. Então, a resposta ela pode ser: a Bíblia diz que a minha leve e momentânea tribulação produzirá em mim um eterno peso de glória. A sua resposta poderá ser: depois de ser provado, receberei a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Amém, queridos? Podemos certificar, queridos, que isso é verdade. Na vida de grandes homens de Deus, olhe para Abraão. Ele não negou sacrificar o seu filho e por isso ele se tornou o pai da fé. Olhe para José, que perseverou diante de tantas lutas, de tantas provações, e ele se tornou o governador de uma grande nação, e através dele, Deus salvou a família de Jacó, e da sua linhagem nasceu o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para Davi, que perseverou diante das perseguições de Saul, mesmo sem ter feito nada de errado, e Deus o recompensou por ele ser um grande rei, um homem segundo o coração de Deus. E eu não posso deixar de citar o nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Tomando a forma de servo, ele foi encontrado em figura humana e ele se humilhou. Ele perseverou sendo obediente diante do Pai.
o justo morrendo pelos injustos. E por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, de mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Perceba, irmãos, nós temos muito mais a ganhar, perseverando e sendo fiel diante da provação, do que se nós rompermos, do que se nós deixarmos e fazermos a nossa vontade. Que a gente peça sabedoria para o Senhor, para que a gente possa avançar. Quando nós pedimos a Deus sabedoria, sabe o que é que você está pedindo? Eu quero ser como Jesus. Jesus é a personificação da sabedoria. Ele é a sabedoria em pessoa. Veja o que Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 ao 31. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, eu e você, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Irmãos, sabedoria não é saber muito. Sabedoria é viver de uma maneira que agrade a Deus. Mesmo que esteja doendo, mesmo que você esteja sofrendo, você decida abrir mão do seu eu e viver para a glória, para a honra do nosso Deus. Tiago nos ensinou que a provação não é para nos destruir. Aquilo que você está passando, as lutas que você está enfrentando, talvez você chegou aqui nessa noite se perguntando por que, Senhor, até quando, Senhor, eu vou ter que suportar isso? Deus manda te dizer que essa provação não é para te destruir, mas é para te amadurecer. Deus começou um processo na sua vida, e se você perseverar, se você pedir sabedoria de Deus, Ele vai te ajudar, e você verá um resultado maravilhoso na sua vida. Por isso, vale a pena perseverar, porque existe recompensa para quem ama o Senhor. Hoje Deus está chamando a mim e a você para uma vida de maturidade. Talvez você não esteja vivendo essa maturidade. Talvez você tenha sido inconstante até hoje. Talvez você tenha tomado decisões sem sabedoria. Talvez você esteja como uma onda do mar. Vai e volta. Sobe e desce. Faz e desfaz. Mas saiba que nós podemos hoje, nessa noite, pedir sabedoria. Pedimos fé. Pedir ajuda de Deus, e Ele está aqui para nos abençoar, para nos atender, para nos ajudar. Queridos, o Senhor, Ele deu o seu próprio Filho para nos salvar. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Por isso, persevere, não desista, mantenha-se firme. E sabe onde nós vemos a maior demonstração de sabedoria, de perseverança e maturidade? É na cruz. Jesus, Ele não recuou da cruz. Jesus, Ele não foi inconstante. Jesus, Ele não desistiu da provação. Ele suportou a cruz, porque Ele estava olhando para a recompensa. E a recompensa era minha e a sua vida, era a nossa salvação. Ele perseverou por amor. E quando nós participamos da ceia, nós anunciamos exatamente isso, que seguimos um Salvador que perseverou até o fim e que agora chama a mim e a você para perseverarmos nele, para continuarmos, que ao comermos o pão e bebermos do cálice, que a gente venha renovar essa nossa decisão. Senhor, dá-me sabedoria para viver como o Senhor viveu. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar com você.
Quero orar com você, que como eu falei, talvez esteja precisando de sabedoria. Talvez o que você esteja enfrentando, você não sabe qual a decisão correta a se tomar. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando em desistir, querendo chutar o balde, querendo abrir mão de certas coisas, talvez do seu casamento, talvez do trabalho, às vezes até mesmo do seu filho, talvez dessa gravidez, eu não sei. O Senhor é quem conhece a sua vida, conhece o seu coração. Se você não sabe o que fazer, o Senhor está aqui. Jesus, a personificação da sabedoria, Ele está aqui. E se nós pedimos com fé, a palavra garante que Ele nos dará essa sabedoria. Se você deseja mais sabedoria, eu convido você a colocar a mão no seu coração. Querido Deus e Pai, nessa noite estamos aqui porque nós te amamos. Nós reconhecemos que não há vida fora de Ti, que não há outro Deus além de Ti. Tu és único, Tu és soberano, Tu és o Deus Todo-Poderoso. O Senhor sabe o que faz, o Senhor tem todo o controle. Mas Pai, nessa noite nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa limitação. Nós reconhecemos, ó Deus, a nossa total dependência de Ti. E te pedimos, te rogamos, nos humilhamos diante de Ti e pedimos, Senhor, entra no nosso coração. Venha, Senhor, em nome de Jesus, e conceda-nos sabedoria para fazermos as escolhas certas, para colocarmos em prática a Tua palavra, para, Senhor Deus, sermos maridos, esposas melhores, para sermos melhores pais, melhores filhos, melhores cidadãos, servos melhores. Senhor, nos ajuda a vivermos de uma maneira que Te agrade, uma vida santa, uma vida que reflete a Tua luz, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos fortaleça, Senhor, traga o escape, o socorro, a solução, a resposta, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém.